Uma das franquias que eu mais sou viciado e, infelizmente, uma das mais sinistras que eu faço parte, que esconde uma das comunidades que ao mesmo tempo é a mais da hora quanto a mais problemática. Sim, o vídeo é sobre ela, a infame comunidade de Pokémon. Sem perder seu tempo, já curte hype, se inscreve e sarra comigo. Curte hype mesmo, tá? Eu tô de olho. Aí você me pergunta, Alvaralhos, mas qual é a coisa mais bizarra da comunidade de Pokémon? Mano, eu tenho um monte anotado aqui, mas se contar que eu jogo Pokémon GO até hoje, eu tenho todos os ginásios do meu bairro no meu nome, eu acho que isso é bizarro o suficiente. Bom, meio que Pokémon não precisa daquela introdução tipo, o que é Pokémon? Não, mano, qualquer pessoa leiga sabe o que é um Pikachu. Eu mesmo sou tão fã que eu já joguei todos os jogos, todos. Eu já joguei todos os jogos. Menos esses dois novos, né, que são basicamente jogos feitos exclusivamente para um console que vale o preço de 2 salários mínimos para jogar um jogo com gráficos de mobile. Sem contar que cada joguinho tá saindo na pataca de 500 pila. Então, ó, eu tô de boa, viva o One Piece eterno, mano, eterno. E falando em jogar todos os jogos, né, me lembro dos maiores fãs dessa franquia, chamado Senhor Meu Avô. Mesmo antes de Pokémon ser lançado, reunia ele, os vizinhos, todos no fundo, cada um com um galo, assim, Articuno, Moltres, Zapdos. Eles usavam esporas de aço e no final, mano, o melhor galo saía vivo. E o pior virava canja, ou frango frito, depende do seu gosto. Infelizmente, a comunidade de Pokémon é uma das mais de boa que você tem pra entrar em Start, já que na Surface, pesquisando online mesmo, TikTok, essas coisas, você acha coisa de boa de Pokémon. Só que, se você pesquisar Pokémon no Reddit, você pode fazer uma speedrun de rolando até aparecer um conteúdo NSFW. E sendo bem sincero, o mais chato que você vai encontrar na comunidade de Pokémon, na parte da Surface, é aqueles cara que reclama, ai, você só pega os Pokémons tipo que todo mundo gosta, você não pega um Shuckle porque ele tem um status chamado... vai tomar no cu, mano. Primeiramente, eu não gosto de quem joga Pokémon competitivamente, ok? Eu tô jogando de boa meu Firehead e o cara fala assim, ai, pega a Sand Dance porque seu Pokémon ele faz um movimento que aumenta 25% a velocidade dele na areia. Mano, lança chamas, voo, surf, eu não ligo, eu quero ataques que deem dano. Outra coisa também é os caras reclamando do seu time Pokémon, né? Irmão, o meu time Pokémon é os Pokémons que eu mais acho radical, simplesmente isso. Charizard, de preferência Mega Evolução, onde ele fica com chamas azuis, Blastoise, Sceptile, Gengar, Mewtwo e o Pikachu. Porque sim, eu sou o cara que gosta do Pikachu. E um fato é que desde muito novo, eu assisto tudo que é relacionado a Pokémon. Principalmente aquelas fãs animações que tem na internet. Até mesmo aquele episódio banido do Porygon, onde ele causa epilepsia, eu assisti. E no momento que eu assisti esse episódio, foi tudo por causa do Você Sabia. E naquele momento, vocês não entendem a minha tristeza. Porque eu fui lá louco pra ter uma epilepsia. Fui lá vendo o vídeo do Você Sabia, confiando, falando, não, esse episódio vai fazer eu passar mal. Eu não sei porquê, mas quando eu não passei mal, eu falei, mentirada do caralho isso daí. Pra vocês terem noção, eu vou pegar um negócio aqui pra vocês. Isso daqui é uma caixa de uma placa de vídeo que eu achei muito foda, tá ligado? Mas eu mesmo aqui tenho a minha própria coleção de cartas Pokémon que eu guardo aqui, tá ligado? Tipo assim, questões socioeconômicas me permitiram, eu comprei cartas Pokémon. Olha só isso aqui, ó. Ó, mano, tem carta pra caralho. Tem carta pra caralho de Pokémon, tá ligado? E eu só comecei a comprar essas cartas mesmo porque eu gosto de Pokémon. Nem de longe eu sou daqueles caras que vai com uma balança de precisão ver qual carta é a mais pesada. Pra no final vender. Não, eu guardo minhas cartinhas porque eu jogo mesmo, tá ligado? Tipo, é difícil encontrar alguém que joga? É difícil encontrar alguém que joga. Mas quando eu encontro, eu sou uma pessoa chata pra caralho. Porque quando eu jogo, eu sou muito competitivo em qualquer coisa. Porém, durante essa longa estrada da vida, onde eu vou correndo e não posso parar, eu encontrei uma pessoa que seria a pecinha carimbada do nosso canal, o infame Gunner. Já que sim, infelizmente não demorou muito pra eu descobrir que as pessoas queriam foder com Pokémons. Por conta de uma simples copypasta que eu vi no Facebook, eu tive noção disso. A copypasta falava o seguinte: ei galera, você sabia que em termos de reprodução, Vaporeon são os Pokémons mais compatíveis com seres humanos? E foi vendo a seção de comentários do vídeo que eu vi, inúmeras imagens no Facebook, inúmeras imagens que nunca vão sair da minha mente. Eram apenas Pokémons, era tipo um cachorro d'água. Por que alguém queria meter um cachorro d'água? E nisso, com a mesma facilidade que você encontra drogas vendendo em qualquer esquina do Rio de Janeiro à noite, você também conseguiria encontrar qualquer conteúdo mais NSFW de Pokémon. Tanto que uma das coisas que eu me lembro que eu vi que era o mais leve e que vários youtubers relacionados a Pokémon fizeram gameplay na época, era aquele Pokémon Waifu, onde transformavam os monstrinhos em meninas de anime. Mano, não muda nada, tá ligado? Ainda continuam sendo animais, parem com essa
essas merdas, parem com isso, irmão. E aí começou, né? Os caras falando que os Pokémon deles favoritos eram Lopunny, Gardevoir, o novo gatinho que saiu, que infelizmente Pokémon tem uma merda, que eles fazem uns bichos muito massa. O bicho vira bípede, que nem agora mesmo saiu os novos Pokémons. Também o pessoal agora tá fazendo memes colando as patinhas do novo leãozinho de fogo com o Silver Tape na mão, com medo dele virar um bicho bombado bípede ou virar um bicho gostoso bípede, porque isso é um evento canônico em Pokémon. Não que eu ache gostoso, é que a comunidade acha gostoso, mas Inferno Roar, cê é louco. E sinceramente, dessas pessoas que são realmente viciadas nisso e pessoas que têm pelúcias, onde elas gunam nas pelúcias, eu fico com medo, porque quer dizer que se seu cachorro fosse um pouquinho mais humano, você... E, infelizmente, em 2004, houve uma série de vazamentos sobre a Game Freak, onde lá tava artes beta de Pokémon coisa fofa e lores um tanto quanto bizarras. E no meio dessas lores tinha lá de Pokémons e pessoas que acabavam se apaixonando, e de um Pokémon que é muito criminoso, Typhlosion. Eu nunca mais vou selecionar essa porra como meu inicial. E olha que eu só pego o inicial de fogo, tirando no Pokémon Ruby, que eu pego o Sceptile porque eu acho ele muito maneiro. Segundo a história, o Typhlosion, ele sequestra uma jovem que se perde na floresta, onde ele a leva pra sua caverna e a manipula pra que ela pense que ele é um ser humano. E com um tempo, vulgo síndrome de Estocolmo, eles acabam se metendo num relacionamento, que culmina numa espécie de casamento, em seguida um acasalamento, nascendo assim um híbrido de humano com Pokémon. Mas a história não termina aí ainda, já que o pai da menina, vendo que ela sumiu, vai atrás dela. E nisso, o cara provavelmente com uma carabina pega e dá fim a um Typhlosion. Naquele momento, ele leva a filha dele de volta, porém ela tava com medo, porque agora ela ia enfrentar o preconceito da civilização que ela mora. Olha, eu não quero falar nada, mas todo mundo aqui sabe a idade média de um treinador Pokémon. E outra, a menina ainda mora com o pai. Eu não quero falar nada, mas eu acho que o Typhlosion e o Raulzito estão na mesma cela. E agora a menina vai ter que enfrentar um ostracismo por conta que o filho dela é um híbrido entre ela e um Pokémon. Eu nem quero imaginar o quão feio deve ser esse bebê. E eu também nem quero imaginar o quão preconceituoso a sociedade Pokémon é. E em várias historinhas, desde o Game Boy, é comum o termo de humanos e Pokémon se relacionarem e gerarem descendentes. No caso, como são híbridos geralmente na natureza são estéreos. Então vamos supor, um ser humano pega uma Gardevoir, gera um ser humano psíquico, só que esse ser humano psíquico é infértil. É algo que acontece, né? Eu não sei se Pokémon respeita a biologia, né? Já que temos aqui uma lesma que tem a temperatura de um sol e aparentemente a Terra tá de boa com isso. E mano, no meio desse vazamento tem várias outras histórias bizarras onde seres humanos e Pokémons, ó, e meio que isso deixou um clima meio merda, tá ligado? Porque, querendo ou não, mesmo você podendo falar, ah não, essa é uma história vazada, não foi pro final, mano, tem vários outros Pokémons com histórias tão bizarras quanto o Hypno. O Hypno, a história dele é canon. O Hypno, você vai falar que o Hypno é alguém de boa. E no meio dessas lores bizarras oficialmente, entra sempre as lores bizarras do nosso canal. Entra sempre o nosso caso bizarro. Eu poderia ser genérico e falar aqui pra vocês sobre o caso do Sonichu, que tá todo mundo cansado de ouvir, que foi basicamente uma criação da Christian, que hoje em dia é Christine, que foi presa por pegar a própria mãe, que já tem 90 anos, e que ela fez um colar do Sonichu e o pessoal falou pra ela enfiar o colar lá onde o sol não brilha e ela fez. Mas o que eu vou contar é um pouco mais engraçado e menos criminoso, que é o caso do Pikachu. Pra quem não tá ligado, existe uma regra universal na internet, que é qualquer coisa que existir vai ter uma versão mais 18 daquilo. E Pokémon de longe não foge disso. E durante a minha busca no Reddit, depois de ver 35 vídeos diferentes de Pokémons fazendo ato, eu encontrei um caso bizarro no R Confissões, onde o cara postou com esse título: eu tenho medo de me masturbar por causa de Pokémon. E ele segue falando o seguinte: ok, o título é meio clickbait, mas não é. Ainda bem, eu pensei que o cara não conseguiu mais se tocar por causa de Pokémon, porque durante o ato o Charizard pegou na bola dele e falou o seguinte: você segura, que você for gozar, segura as bolas do saco. Nossa. Voltando, ele prossegue falando que quando ele tinha 13 anos, saiu um filme chamado Strokemon, e que um amigo dele tinha enviado pra ele. Ele, já sabendo que o bagulho era algo mais 18, pegou, sacou o amigo dele pra fora e começou a fazer o selo das sombras, né? Só que, infelizmente, no momento que ele tava lá, ele viu uma figura um tanto quanto bizarra. Ele viu essa imagem. Pra quem não sabe, essa imagem é o Pikachu. Strokemon é um filme paródia adulto de Pokémon, com uma qualidade em nível crime, gravado e postado no portal do Zaka. E que no momento que ele começou a fazer o ato e ele viu esse Pikachu esquelético com essas olheiras de panda, ele ficou morrendo de medo e no momento ele guardou pra dentro o instrumento dele e não quis mais tocar o resto da noite. No dia seguinte, ele falou que ele pegou, encontrou a
amigo dele, espancando o próprio amigo por conta daquilo, ficando cerca de 3 meses sem conseguir se tocar, porque toda vez que ele ia fazer aquilo, a imagem do Pikachu vinha nas costas dele e ele ficava com medo. E uma coisa importante que ele menciona durante o relato é que ele já viu algo chamado BME Pain Olympics, que pra quem não sabe, era um daqueles primeiros vídeos chocantes da internet que surgiu lá nos anos 2000, que era basicamente um vídeo que continha mutilação extrema da sua parte genital não consensual. Resumindo, o cara viu isso, mas essa criatura aqui deixou ele com medo. Essa não foi um dos únicos casos que tem relacionado a isso e Pokémon existente, já que em agosto de 1998, pra vocês verem que o bagulho não é recente, uma mangaka de doujinshi foi presa porque ela fez um mangá mais 18 onde o Ash e o Pikachu eram as estrelas principais do show. Incrivelmente, o que fez ela ser presa não foi a parte de ter um Pikachu e um moleque de 10 anos pegando e fazendo as coisas, né? O que na verdade fez ela ser presa foi as leis de direitos autorais do Japão. Resumindo, o meme mais sincero que existe sobre isso é o "Ah, meu Deus, é o Godzilla", mas pelos direitos autorais não podemos falar que é o Godzilla, já que aparentemente a Nintendo possui o olho que tudo vê e processa tudo e todo mundo que tenha algo relacionado fielmente à marca, já que até um órgão do Bowser que fizeram numa impressora 3D foi processado por conta disso, fazendo assim com que vários artistas tivessem que tomar decisões um tanto mais criativas para continuar fazendo suas obras do mal, criando com isso variações de nomes, como uma espécie de Power Word da vida para você poder fazer seu conteúdo nesse FW. E no meio disso, acabou infelizmente criando o Pikachu, criando um trauma no moleque e felizmente criando o meu, o seu, o nosso caso bizarro. Mas e você, mano? Por acaso conhece alguém que tem um certo gosto diferente como esse? Ou por acaso você conhece alguém chato pra caramba que aparece que é o inimigo da diversão, que só sabe jogar Pokémon competitivo? Ai, eu não quero pegar o super soco porque eu quero pegar o grito, onde o meu Pokémon dá medo. Para com essas coisas, cara, isso é chato. E se você tiver alguma ideia de vídeo, caso bizarro, algo do submundo da internet que você queira que eu traga no canal de primeira mão pra você, bem editadinho, é só comentar aqui embaixo. Esse vídeo mesmo foi um pedido de um inscrito aqui que, meu Deus, eu te odeio, obrigado por esse vídeo. Eu vi coisas que eu acho que eu não veria no Vietnã pesquisando conteúdo pra isso. Mas, por hoje é isso. Curte, hype, se aparecer o botão de hype aqui embaixo, eu vou pesquisar como essa merda aparece. Eu leio todos os comentários de maneira psicótica, então comentando aqui eu tô respondendo. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Alvarales e fui! Picomon! Eu vou lhe pegar, Picomon! Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Vou lhe achar, Picomon! Porque eu não sou de qualquer um, não! Eu sou Nau! Eu sou Nau do canal!